E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. Ainda não é inscrito? Se inscreva! Hoje tem uma experiência engraçada para contar a vocês. Uma inscrita saiu, questionou e agora voltou de novo. Eu quase que ia falar que só faltava 6 e ia ser 7 agora, mas agora voltou a faltar 6 pessoas. Então falta 6 pessoas para 600 inscritos aí. Se inscreva lá nesse canal aí do YouTube. Gente, vamos lá. Tô brincando aqui com vocês. É o seguinte, vou fazer esse vídeo hoje, é engraçado. Uma das nossas inscritas, ela se desinscreveu ontem. Eu acordei ontem e o canal, em vez de ter é, 594, tá 593. Eu vou, gente, por vez de se inscrever, tá desinscrevendo. E aí a pessoa tinha mandado pra mim uma mensagem, falou bem assim pra mim. Eu não vou ler o nome dela, ela mandou ler o nome do pastor dela, mas foi engraçado. Ela falou bem assim pra mim: Adelmo, tudo bem? Estou me desescrevendo do seu canal, pois tem dois vídeos que eu não gostei muito do assunto. Esse último que você fez, sobre céu, inferno e contradições, e um outro mais antigo. Eu não gostei e por isso eu me desinscrevi. Conversei com o meu pastor e o meu pastor me perguntou qual era o assunto que você estava abordando. Eu falei que você falou sobre alguma questão, que você falou que para você a Bíblia não se contradizia no sentido que ela era uma biblioteca. Mas se for trazer como monobloco, poderia até se contradizer, mas se tratar como uma biblioteca, não. E que você falou sobre alguns assuntos, tipo, Sansão, que tinha deixado de ser nazireu há muito tempo, falou sobre Salomão e Davi, e por aí vai. E o que é que ele me aconselhou? Ele me falou bem assim: esse canal é um canal sóbrio e não é um canal de apologeta. Justamente o que eu falo quando eu abro o vídeo, né? Que não é de apologia, apologeta, não é de divulgação científica e não é de ateísmo. Aí você também, né? Mas vamos lá. Que esse canal não é um canal de apologeta. O, o objeto desse canal é ler os textos e fazer outros tipos de interpretação. Aí ele falou pra ela: não vejo problema nenhum nisso. Desde que ele não esteja manipulando os textos, eu acho saudável. Aí ele aconselhou ela pegar os pontos. Ela colocou aqui: ele me aconselhou a pegar os pontos principais e conferir na Bíblia como fizeram os bereanos. Então, vai aí a lista que eu fiz. Então, ela foi falar pro pastor: pastor, eu gosto do canal de Adelmo, mas o canal de Adelmo tem hora que Adelmo não é pinel, né? Batendo pino, nada a ver. E ele foi bem sensato, ele falou assim: mas rapaz, esse canal desse rapaz é só pra ler os textos, ele não é apologeta, ele não vai defender nada, ele não vai ser contra nada, ele não tá ali pra isso. Ele tá pra debater a escrita do texto, né? Eu vou até agradecer o pastor aí. Na verdade, tem alguns pastores que sempre nos acompanham aqui e adoram o canal, viu? Vocês que não sabem, vocês que ficam com presepada. Porque a gente não fala aqui de religião. Mas vamos lá. Então, ela fez uma lista aqui, pessoal. E eu vou ler. No final, vamos ler logo no final. Ela falou assim: Adel, me perdoa, já estou de volta, já me inscrevi. Olha, você me meteu um susto, porque eu tava com 593, 94. Aí vem você e some. Fico com 593. Como é que eu durmo com 594 inscritos e acordo com 593? Oxi. Arrume mais outro pra vir. Pra você compensar aí essa maluquice. Assim, ela voltou já, tá ali. Se vocês for olhar, tá 594 inscritos. Vamos lá. O que é que ela fez? Ela achou o seguinte:
que eu fui muito assim incisivo, porque eu falei primeiramente sobre Sansão, né? Porque assim, eu falei, gente, a gente tem que ter cuidado, porque assim, se a gente for olhar em si mesmo, Sansão já não era nazireu há muito tempo. Não é que eu queira dizer que ele não era nazireu. Pelas coisas que ele foi fazendo, eram coisas que eram proibidas, que quebravam o voto de nazireu. Aí vamos ver aqui o texto aqui. Bora lá. O voto de nazireu, o que vai ser nazireu, não pode cortar o cabelo, né? Vai cortar arredondado o cabelo, nem nada. Ele não vai passar a navalha ali no cabelo. Esse é a primeira questão. A segunda questão é que ele não vai tomar o produto ali da uva, né? Nada, né? A uva, nem a semente, nem o vinho. Nada, nada, nada. Isso aí não vai. E ele não pode tocar em cadáver nem de pessoa nem de animais, porque ele vai ficar impuro. Não só os nazireus, como o sacerdote não pode fazer isso, né? Agora o que o texto vai dizer. Olha, anote a referência que ela mesmo mandou. Vamos lá, vou ler aqui com vocês. Eu estou dando pausa que eu quero ler o texto com vocês. Juízes 14, 8 e 9. Pouco dia depois, Sansão voltou para casar com ela, deve ser com Dalila. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Primeiro foi ele que matou o leão, que já não era para ter feito isso. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhe deu um pouco, e comeram. Porém, Sansão lhe contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Pronto. Eu não vou nem falar os outros que você já conhece, do cabelo e outras coisas que vocês não lêem no livro. Aí ela falou bem assim, mas Adel, um negócio tá na cara da gente. Isso eu não falei da queixada de jumento, que também é um animal morto. Ele não pode pegar na queixada de jumento. Aí ela falou, eu me equivoquei. Equivocou nada, ela sabia disso. Oh, Jesus. Não, eu tenho que rir aqui. A outra questão foi o seguinte. Davi não pôde fazer a casa de Deus porque ele sujou a mão com sangue. Ele, digamos, encomendou alguns serviços ali para, não sei se era Abner ou era Joabe. É um deles ali, daquela turma ali deles. Então, por causa disso, Davi não podia construir o templo. Vamos ver aqui o texto. Vamos ver os textos que ela mandou aqui, que ela mesma viu. Primeiras Crônicas 28:8. Deus falando para Davi, né? Tu derramaste muito sangue e me fizeste grandes guerras, por isso não edificará casa ao meu nome. O livro de 1 Crônica 28:3 reforça de novo, né? Porém Deus me disse, tu não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste sangue. Em 1 Reis 5:3, Salomão, agora é Salomão que lembra. Sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar. Então, por causa que Davi fez algumas encomendas, digamos que encomendou algumas coisas que não era muito legal para uma pessoa que quer fazer o templo.
Mas Salomão, ele era a pessoa ideal, porque Salomão não tinha nada a ver com isso, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. Salomão já chegou encomendando a mesma coisa, viu? Ele encomendou a morte de Adonias, né? O irmão dele. Por que Adonias? Porque Salomão não era o herdeiro oficial. Na verdade, a verdade. Cadê os irmãos de Salomão? Que sumiu todo mundo. O herdeiro legítimo é Adonias. Agora aqui é uma opinião minha. Vocês sabem que eu não vou com a cara de Samuel e nem de Natan. Por um motivo óbvio, né? Ali foi uma estratagema de Natan, porque ele ia ficar por fora, porque se a turma que estava com Adonias fosse consagrada, ele ia perder o poder dele lá. Mas Samuel trouxe transtorno ali para Saul e por aí vai. Tudo ali Samuel estava no meio. Natan não foi diferente, a mesma coisinha, né? A mesma história se repetindo. Vamos supor, se por um acaso não tivesse Adonias, não seria Salomão o próximo da lista de sucessão. Essa história aí não vai bater nunca, nunca vai bater. Inventaram uma mentirada lá. Você vê que mataram o menino dentro do santuário. Claro que eu não sou idiota. Isso aí é a briga pelo poder. Isso aí na época tá valendo. Aqui não vai ter chororô. Mas é que eu tô colocando na linguagem de hoje pra você entender. Claro que hoje o povo é, ai meu Deus, não sei o que. Então, como é que Salomão pôde fazer? Salomão já começou pior do que Davi. Não era nem pra ele ter tocado em nada. A verdade é que ele não construiu nada, né? Aí, vamos ver aqui. Eu caí na risada com ela. Ela falou assim, Adel, eu estou de volta. Seja bem-vinda. Aí, como eu falei, rapaz, aqui é pra gente rir. É pra gente ver as perspectivas do texto. Porque, querendo ou não, a gente não pode ser feito de tolo. Eu, você, vou repetir. Eu, você e a torcida inteira do Flamengo. Não é pouca, é toda. Nós sabemos que ela é a narrativa, né, gente? A gente sabe disso. Porque, primeiramente, Davi não é o sucessor da casa de Saul. Porque ele assumiu, é um usurpador. Se a gente for olhar por uma outra perspectiva. Ah, mas só que, segundo o que Samuel relatou, isso é uma opinião minha. Essa história de Samuel muito não fecha comigo. Entendeu? Natan também. Todos os dois. Primeiro que Samuel foi criado por Eli e a mesma coisa, ele não tem diferença de Eli. Tem um segredo na história de Samuel e de Eli que você não sabe, mas eu não vou falar. É aí que tá a chave desse negócio de Davi aí. Mas eu vou deixar pra lá. Olha, esses livros são tão legais. Vocês não gostam de ler, fica com besteira. Certo. Então, ela mesma achou os livros. Ela disse que ia fazer igual os bereanos, foi lá. E é isso aí. Outra coisa que ela tinha falado é que eu falei sobre que o inferno, na verdade, são 4 nomes que são ali traduzidos, né? Ela já gostou desse, que eu achei que ela não ia gostar. Ela só não conhecia, ela foi lá procurar, realmente tem, o pastor dela mostrou que Abaddon e outros nomes que eu falei, está no Velho e está no Novo. Na verdade, no Novo tem Guerrinom, ou Geena, né? Ou Ben Guerrinom, que é o Vale dos Filhos de Rinom, que vai estar lá no Velho Testamento, que é onde o Vale da Matança, onde
Eu acho que foi menino, Ahaz, né? Acas. E o outro eu não sei se é Manassés que chama, Manassés, que ofereceram os filhos lá. E essa imagem do local que é amaldiçoado, ele é trazido para o Novo Testamento. Mas isso aí eu vou explicar no outro vídeo. É só para explicar que ela descobriu lá que tem esse nome. E tem o nome Abaddon lá no Velho Testamento. E tem no Novo Testamento. Então, pelo menos isso aí, eu achei que ela ia achar ruim, ela gostou. Não vai entender o povo, né? É porque só foi tocar em Davi. Outra coisa que ela anotou aqui, isso eu deixei por último. A cereja do bolo. Ela falou bem assim: Adelmo, eu fiquei muito chateada com você. Que você vem com essa história de que Salomão não escreveu nada de provérbio, nem de livro nenhum desse, e nem Davi. Como é que você pode falar isso? Mas, por ironia do destino, eu descobri que mais da metade é anônima, algumas são outras pessoas, e supostamente 50 salmos são de Davi. Aí eu falei, não posso fazer nada, né? Mas o segredo está entre Samuel Eli e essa entrada de Davi lá, músico, pastorinho, não sei o que não tem nada a ver. Ó, gente, querendo ou não, a cultura hebraica é assim, eles usam uns personagens para algumas coisas, você não sabe, mas paciência, né? Aí ela anotou aqui pra mim, deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler aqui o que ela mandou, foi até bom que eu não vou precisar pesquisar isso, né? Ela mandou bem assim, que foram os seguintes que escreveram o salmo pelo que ela pesquisou e o próprio pastor ajudou. Então, cerca de 73 salmos foram atribuídos. Não todos está certo que foi Davi. 73 salmos. Aí fala quais são, não vou ler aqui para não perder tempo. Salomão escreveu dois, o Salmo 72 e o Salmo 127. Né? E aquelas outras chatices que a gente sabe que não foi ele que escreveu. Moisés, ele escreveu alguns aqui, né? Os coraitas escreveu aqui, né? E Emã e Etan escreveu, e a família de Asaf, né? Aí essas são as turmas. Obrigado, viu, pastor, que você anotou aí, que é bom que eu já dou essa explicação. Resumindo, mais da metade nunca foi Davi, já tá claro que nem foi ele. Os que foi ele ainda estão em dúvida. Eu diria logo que não foi. E ela colocou, Adelme, por último, você tá certo, o Salmo 137 nunca foi Davi que escreveu. Ó, o galo começou a cantar de novo. Salmo 137. Deixa eu ler aqui. Vou ler aqui. Esse salmo é aquele, 137 é aquele que eu falei que Davi não escreveu, que já estava morto. Ele não estava lá na Babilônia. Vamos ler rapidinho aqui para finalizar o vídeo. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduraram nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Eis que nos destruíram e que nos alegramos dizendo, cantai uma das canções de Sião. Como cantaremos uma canção ao Senhor na terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita e a sua destreza. Se não me lembrar de ti, apague-me a língua do meu paladar. Se não proferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. A filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar um dos teus filhos e der com eles nas pedras. O bicho pegou aí. É um salmo de vingança. Então vou ficando por aqui. Tchau. Até a próxima.